Foi divulgada uma pesquisa no município de São Paulo, na qual Guilherme Boulos ocupa a terceira posição na disputa para a prefeitura do maior município do Brasil. Em primeiro lugar, Bruno Covas, em segundo, Márcio França, em terceiro, Guilherme Boulos, e depois vem outros candidatos. O que está acontecendo, vamos imaginar o seguinte: como é a dinâmica de uma pesquisa eleitoral, né? Aqueles que respondem à pesquisa, são mencionados nomes para essas pessoas, ou são mencionados nomes se a pesquisa for telefônica, ou a pessoa lê ou vê um disco se a pesquisa for presencial. No momento não há pesquisas presenciais por conta do coronavírus. E o eleitorado, ele é dividido sempre em eleitorado mais progressista e eleitorado mais conservador, né? Bruno Covas representa o eleitorado do PSDB, o eleitorado conservador. O município de São Paulo, desde que PT e PSDB foram estruturados como partido, o município de São Paulo é um município que a disputa é idêntica à disputa, ou tem sido, né, na verdade, a presidencial mudou em 2018. A presidencial vinha sendo primeiro e segundo, PT e PSDB, desde 94 até 2014. Tem sido assim também no município de São Paulo. Teve Kassab, que é a exceção. Gilberto Kassab era vice de José Serra, assumiu, disputou a reeleição. Então ele ocupou o terreno que seria dos tucanos, né, do PSDB, quando foi reeleito, né? O que está acontecendo hoje? O candidato tucano é Bruno Covas, está lá, enfim, era o vice de Dória, assumiu e é o candidato da situação. Quando o eleitor de esquerda é confrontado com os nomes, né, e aí está o nome de Tato, né, é um nome pouco conhecido, então na dinâmica da resposta de uma pesquisa, o eleitor de esquerda fica tentando ouvir qual o nome que ele conhece que é de esquerda, qual o nome que chama o voto de esquerda. Aí ele escuta Guilherme Boulos e escuta Gilmar Tato, ele não conhece Gilmar Tato, então ele responde Guilherme Boulos. É evidente que se o candidato que o PT tivesse escolhido, se Fernando Haddad fosse candidato, Boulos não teria 11% na disputa para a prefeitura de São Paulo. Então, o que significa nesse momento o percentual de Boulos? Significa o voto de oposição a um governo de direita, PSDB, e o voto que seria do PT, caso o PT tivesse um candidato com a mesma visibilidade ou mais que Boulos teve. Então, basicamente, é isso que está acontecendo nas pesquisas. Agora, o que isso pode ter desdobramentos? Não tem a menor dúvida que pode ter desdobramentos. Quer dizer, Boulos aparece com 11%, graças a isso ele passa a ter mais visibilidade, essa é a dinâmica da pesquisa. Graças a isso ele passa a ter mais visibilidade, eu estou aqui fazendo um vídeo sobre esse resultado, outras pessoas vão fazer, essa informação vai se espalhar e Boulos vai concentrando e atraindo os eleitores da capital que são de esquerda, que aí eles olham para a candidatura do PT e dizem: aquele candidato não é o Haddad, é o Gilmar Tato, ele não tem chance, mas o Boulos tem. Boulos disputou a presidencial de 2018 e Haddad disputou a presidencial. Então, na verdade, é isso aí que está acontecendo e pode acontecer cada vez mais. Eu acho que a candidatura de Márcio França tem um perfil muito parecido com... Márcio França, na verdade, é do PSB. Todos os partidos no Brasil, eles variam o perfil de seus políticos, de seu discurso, em função da região. Então, o PSB de Pernambuco é uma coisa, o PSB de São Paulo é outra. São Paulo é um estado mais conservador, então o PSB de São Paulo se adequa às condições regionais. O PSB de Pernambuco se adequa às condições regionais, a pobreza do Nordeste, a necessidade de fazer política mais explícitas de transferência de renda, de ajuda aos pobres. Então, cada qual é adequado aos seus respectivos contextos regionais. Isso sempre acontece em todo país grande, como é o caso do Brasil. O Márcio França é muito mais um tucano do que propriamente alguém de esquerda. Então, o eleitor que vota em Márcio França pode ser que em algum momento veja: peraí, entre Márcio França e Bruno Covas, eu vou de Bruno Covas, que é Bruno Covas que tem chance.
né, porque o perfil deles é muito parecido. Já o de Boulos não, é um eleitor que é de esquerda, que não vai votar em Márcio França, não vai votar em Bruno Covas. E se ele hoje, numa pesquisa, tem 11%, né, eu acho que o percentual é mais importante, é menos importante nesse momento, que estou em torno de 10, 8, 11, 10, 12. Né, ele tem todas as chances de crescer, ultrapassar Márcio França e, eventualmente, né, não vai aqui uma previsão, vai aqui uma hipótese, tá? Uma hipótese, a previsão, eu precisaria de mais dados para fazer, mas eventualmente ele pode vir a disputar um segundo turno com Bruno Covas, Guilherme Boulos, né? Sempre isso, quer dizer, no meu entender, essa primeira pesquisa, em função da dinâmica de resposta de pesquisa, isso é que é importante, tá? A dinâmica de resposta de pesquisa, com a ausência de Haddad, beneficiou fortemente Boulos. E uma primeira pesquisa, colocando Boulos na posição que ele está, pode ter um efeito de círculo virtuoso em torno da candidatura de Boulos. Né? E isso poderá levá-lo ao segundo turno. Essa bola que eu estou levantando aqui. Quer dizer, de novo, eu repito, não é uma previsão. Para fazer a previsão, né, eu teria que ser criterioso ao ponto de ter dados mais detalhados, não de uma pesquisa de intenção de voto, mas de uma pesquisa de radiografia e diagnóstico completo do eleitorado do município de São Paulo. Porém, levantando essa hipótese, eu creio que isso outros vão levantar e isso beneficia Boulos, não tem a menor dúvida. Repito, estamos aqui falando do nome dele, né? Não estamos aqui falando do nome de quem não disputou a eleição, não estamos aqui falando do nome de quem disputa sem chances, é pouco conhecido, né? E aí é importante, porque a votação de Boulos não se trata de uma rejeição ao PT, né? A votação de Boulos na pesquisa. Se trata de não identificar o candidato da esquerda, uma vez que Gilmar Tato não é o suficientemente conhecido. Basicamente isso. O eleitorado que tradicionalmente vota no PT declarou nessa primeira pesquisa intenção de voto em Boulos, né? Esse eleitorado não estaria com Boulos caso Fernando Haddad fosse o candidato a prefeito de São Paulo, pela própria dinâmica de resposta de um questionário de pesquisa. A gente pode aqui especular, fazer várias especulações, porque a política permite isso, a análise política permite isso, levantar as inúmeras hipóteses, né? Essa é uma hipótese que eu chamei a atenção. Márcio França muito próximo em termos de imagem de Bruno Covas, ele cai, Boulos cresce, vai para o segundo turno. No segundo turno, Boulos poderá vencer? Poderá, né? O pior que pode acontecer com ele é se tornar um nome nacional, né? Nacional agora, diferentemente de uma eleição presidencial, porque quando ele disputa a eleição presidencial, ele se coloca, é falado em determinados meios, mas não tem uma visibilidade para todo o eleitorado nacional, porque o eleitorado nacional não ficou vendo candidatos menos importantes. E aí ele teve uma votação muito pequena, mas o fato dele ter se colocado está permitindo que ele tenha essa votação agora para prefeito de São Paulo. E a eleição de prefeito de São Paulo atinge todo o Brasil, né? Tem antena parabólica, as pessoas recebem um sinal de São Paulo. Então Boulos, caso ele tenha sucesso eleitoral na disputa de São Paulo, ele vai ser reconhecido, sucesso eu não estou dizendo, sucesso eleitoral não significa vitória eleitoral. O sucesso eleitoral de Boulos bastaria ir para o segundo turno na eleição municipal de São Paulo. Ele vai ter visibilidade nacional por meio das antenas parabólicas. Ele ficará, de fato, nacionalmente conhecido, reforçando a sua imagem. Se ele for ao segundo turno e não vencer, ele será um ator político importante para 2018. Se vencer, não tem a menor dúvida que será, né, o prefeito de São Paulo. Mas se não vencer, ele será também, né, podendo até ser vice de alguma candidatura presidencial de esquerda que venha do Nordeste, porque seria uma candidatura de esquerda do Nordeste com um vice
muito bem votado em São Paulo, no município de São Paulo. Seria um polo, um pé importante no Sudeste. Então, vamos ver o que vai acontecer. É necessário a gente ver as demais pesquisas, as próximas pesquisas, como vai evoluir Boulos no decorrer dessa campanha. Mas ele pode ser a grande estrela da campanha municipal de 2020. Curta o vídeo, comente o vídeo, inscreva-se no canal, marque as notificações. Um grande abraço.